Olá a todos, hoje eu estou aqui com a convidada Aline Matos, formada pela UFMS em Zootecnia. Ela atua na indústria Santa Carcaça. Então a gente vai começar aqui. Eu estou com o meu colega Fernando e eu sou a Brenda. Nós somos petianos e vamos começar o podcast. Primeiro eu queria perguntar para você sobre a sua trajetória acadêmica. Por que escolheu zootecnia? Brenda, a zootecnia entrou na minha vida repentinamente. Eu acho que a maioria das pessoas que procuram coisas sobre zootecnia recorrem ao YouTube, aqueles vídeos que todo mundo assiste sobre o que é zootecnia, o que o zootecnista faz. E para falar bem a verdade, no meu último ano, no terceiro ano, se vocês pegarem a minha camiseta do terceirão, tá geografia. Pois então, eu achei que ia fazer geografia e nos últimos meses, do nada, eu falo assim que foi Deus que deu um estralo assim nos últimos meses e falou, cara, pesquisa sobre zootecnia. Pesquisei, assisti os vídeos, né? E não sei, me interessou, me despertou e aí na hora de fazer a inscrição dos vestibulares, fui lá e coloquei zootecnia. E não me arrependo, né? Amor à primeira vista, acho que se eu fizesse geografia eu estaria infeliz até hoje. Mas foi basicamente isso, eu já tinha também um pouco de influência familiar, meu pai é produtor rural, eu tenho pessoas na minha família também que são produtores. Então teve toda essa influência, mas não passava em momento nenhum da minha vida na cabeça de que eu iria seguir essa área. Mas, graças a Deus, eu acho que foi Deus que colocou uma sementinha, plantou ali. Então você já sabia um pouco o que era zootecnia, aí você só foi se aprofundando mais, pesquisando sobre. Teve um breve momento assim na minha trajetória do ensino médio que eu comecei a pesquisar o que era veterinária, por exemplo, e aí, mas assim, ficava com o pé atrás, não queria mexer com cirurgia, com sangue, olha só, não queria mexer com saúde animal, não queria mexer com essa parte da veterinária, né, de ficar em clínica, enfim. E aí, pesquisando essas questões, aí me surgiu a ideia de fazer zootecnia ou biotecnologia, também não sei porquê. E aí, pesquisando mais sobre a zootecnia, eu vi que aquilo era o que eu me identificava mais, que eu queria mexer com produção, e aí você fica com todo aquele encantamento, né? Você, quero mexer com genética, quero mexer com reprodução. Quando você entra na faculdade, eu quero mexer com isso, com aquilo, com aquilo. É uma das aquilo. primeiras matérias que a gente tem. Sim. Primeiro que vai mexer, assim, por isso que a gente fica com essa dúvida mesmo. E quando fala zootecnia, fala sobre o zootecnista, as pessoas geralmente associam a isso, né? Sim. Genética, treinamento, reprodução, enfim, essas áreas que são mais populares. Ninguém tem noção de como a zootecnia ainda é muito ampla, né? E como ela emprega também muito bem hoje, né? Exatamente. E aí foi nesse encantamento, assim, da gente ver alguns vídeos no YouTube, ver o que o zootecnista mexe, que eu embarquei na questão da zootecnia. Ainda mais quando você pisa lá no mundo FMS, aí você fica encantado com a universidade, que não deixa de ser uma universidade muito maravilhosa. É verdade. E aí você quer experimentar um pouco de tudo, assim, dentro da universidade. Eu acho muito legal. E a FAMES proporciona isso pra gente, né? A experiência com diversos setores. Tem oportunidade para todos os gostos, né? Tem para quem gosta de peixe, tem oportunidade. Quem gosta de abelha, tem oportunidade. Ovinos tem oportunidade. Então, assim, Sim. carne, eu mesma sempre foi minha paixão, assim, mais pro final do curso. Então, a zootecnia, ela é linda. Pra quem conhece a profissão, pra quem tá dentro da profissão, é apaixonado. Geralmente as pessoas são apaixonadas pela zootecnia, né? E é assim que eu me sinto realizada de ter seguido essa área. Sim. E durante a sua graduação, como que foi? Quais momentos marcantes, assim, você lembra que moldou, né, pra sua trajetória agora? Momentos marcantes. Eu acho que a coisa começou a fluir mesmo depois que eu entrei no Qualicarnes. As coisas vão se afunilando, a gente vai fazendo testes, né?
vai conhecendo os setores, passando pelas matérias e a gente começa a dar aquela eliminada, né? Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui não é pra mim. Eu estagiei por mais de 2 anos no setor de ovinocultura, então eu convivia muito ali na fazenda escola e eu já passei também pela leiteria e tudo mais, pela ovinocultura de leite. E eu sabia que aquela questão da ovinocultura era uma coisa que eu gostava muito, mas que talvez não me empregaria da forma que eu gostaria futuramente, porque hoje em dia o mercado de trabalho para a ovinocultura ele é limitado. Sim. As pessoas que conseguem oportunidades muito boas, conheço pessoas com oportunidades que estão no meio, que estão super bem, mas não é comum, né, se achar uma produção tão grande aqui no estado. E aí eu matutando e tudo mais, o que eu poderia fazer, o que eu poderia seguir, e uma coisinha assim sempre me chamava a atenção no Qualy. Falava, nossa, mas eu tenho que entrar lá. Tem que conhecer as pessoas de lá, tem que conhecer como que é a experiência de lá. Então eu acho que assim, a parte da faculdade que foi um divisor de águas para mim foi a partir do momento que eu entrei lá e que eu tive noção de que, olha, é com carne que eu quero mexer, não sei onde que eu vou mexer com essa carne, mas é com carne que eu quero mexer. E aí comecei o estágio lá, fiquei também 2 anos lá com o PIBIC e foi onde abriu os meus olhos e as portas, graças a Deus, para eu poder entrar na Santa Carcaça e fazer estágio lá, enfim, e estar lá até hoje. E aí também vai a importância da gente ter uma boa convivência com os professores também, né? Os professores indicam a gente. Exatamente. E a gente conhece muitos outros profissionais através dos professores, porque o professor ele não está ali só dando a aula dele, né? Sim. Ele está ali, ele tem uma rede de contatos, ele é formado há muito tempo, é um profissional conhecido, então Exatamente. vai da gente usar, E né? a relação com as pessoas também, né? A gente não tem como você ser ignorante ou tratar as pessoas mal no ambiente que você tá, porque você não sabe o que essa pessoa pode te ajudar ali futuramente. Comigo foi assim, para entrar no Qualy, eu tava no setor de ovinos e tinha uma mestranda na época lá, Camila, não sei se vocês conhecem, e ela começou a fazer essa transferência do mestrado dela, que era uma parte de ovinocultura, mas era focada numa qualidade de carne dos ovinos. E ela estava passando nessa transferência de começar a ir mais para o Qualy. E aí foi nesse contato que eu consegui entrar no Qualy. Conversei com ela e tudo mais, falei, olha, Camila, eu queria muito entrar, queria uma oportunidade de bolsa. E assim, querendo ou não, a relação com as pessoas também conta na entrevista, o seu currículo conta, obviamente, mas o seu trabalho conta muito mais às vezes do que o seu próprio currículo, né? A pessoa pode ter uma excelente nota, mas você vai botar a pessoa para trabalhar, a pessoa não consegue não fluir melhor, né? E foi dessa forma. E entrar na Santa Carcaça também foi dessa forma, né? Foi através da professora Marina, uma recomendação. E assim, é extremamente importante a gente ter essa relação com as pessoas, uma relação boa, saber mostrar o nosso trabalho, né? Para todas as pessoas, assim, trabalhar bem, conversar, enfim, tudo é agregar. Quando o pessoal fala que networking é tudo, realmente, não deixa de ser, porque a pessoa que você mostra que é na frente é o que você vai ser daqui pra frente. Não tem porquê. Às vezes a pessoa tem um ótimo currículo, mas quando você convive com ela, você vê que ela fala muito mal, faz muita fofoca, e você vê que para isso em um ambiente de trabalho profissional é muito ruim, tanto para a pessoa, tanto para a corporação em si, né? É verdade. O network, a gente fala que é tudo, obviamente que não é tudo, né? Sim. Tem a parte do currículo, tem o que você tem a agregar conhecimento para a empresa, né? O seu desempenho como profissional, mas o network hoje em dia é o que vai te levar mais para frente, sabe? Aquela porcentagem que vai te alavancar, né? E o legal do estágio também é porque a empresa, toda empresa, ela gosta de lapidar um profissional aos bons olhos da própria empresa, né? Então, o estagiário, ele é a oportunidade do que a empresa quer. Exatamente. Ela vai construir ali o profissional que ela quer que trabalhe, que continue trabalhando com eles, né? Exatamente. E acredito que talvez tenha sido assim com você também. Sim, e no estágio a gente já consegue ter uma noção do perfil
da pessoa. Se aquele estagiário ele de fato se dedica, se ele consegue cumprir horários, se ele consegue entregar o que lhe foi pedido, né, de forma correta. Porque se a pessoa dentro da universidade já está assim, tendo vacilo, você já começa a imaginar que talvez essa pessoa não vai ser um profissional tão qualificado para o mercado futuramente, né? Óbvio, temos exceções também, né? Não dá para falar de forma generalizada, mas é no estágio que a gente consegue ter essa noção. E de fato, a empresa quer lapidar o estagiário. A gente não contrata um estagiário para que ele fique ali só como estagiário. A gente quer que o estagiário cresça e fique como nosso colaborador. Essa é a intenção de estarmos com estagiárias lá. A gente pretende que essas pessoas fiquem e nós estamos lapidando elas como empresa e elas se adaptando à nossa rotina, enfim, para que futuramente a gente consiga deslanchar elas no mercado de trabalho, né? E também a questão de agregar o próprio networking, tanto de pessoas assim que eu vejo que essas meninas que trabalham com a gente estão conhecendo, a gente levando elas em fazenda, a relação que elas têm, a conversa. O estágio, ele molda a pessoa de uma forma assim, surreal, porque é muito diferente você estar na sala de aula, conversar com seus professores e você estar lá no meio de uma fazenda, no meio de um frigorífico, tentando lidar com um problema ou com pessoas, né? Isso agrega, assim, muita pessoa. Por isso até mesmo que o estagiário, ele consegue se encaminhar de forma mais tranquila para o mercado de trabalho, quando ele já tem uma experiência fora. Né? Sim, a vivência, ela molda a pessoa, né? E aí eu acho que aí entra um pouco também, eu acho que a UFMS ela deveria trabalhar um pouco mais essa parte, porque o nosso curso é um curso muito denso também, a gente vê que é muito cansativo, principalmente os primeiros anos parece insuportável e ter a oportunidade o mais cedo possível, eu acho que seria muito bom para criar ótimos profissionais também mais para frente, porque deixar só para o estágio obrigatório é muito difícil. Assim, não é impossível, mas eu acho que vir com uma carga maior de experiência ajudaria. É verdade. Criar algumas lacunas de horário, né? Sim. Flexibilizar de alguma forma para o estudante conseguir sair mais, né? Porque muitas das vezes é meio complicado você contratar um estagiário que tem uma rotina super pesada a semana inteira. Às vezes você só tem 2 horários livres na semana e aí a empresa desanima de te contratar. Querendo ou não, é uma coisa que acontece muito. Mas eu acho que falta um pouco isso mesmo, um pouco dessa flexibilização, não sei, tentar ajustar de alguma forma, né, para poder soltar mais o aluno, porque de fato a gente fica muito preso aqui dentro. Não é fácil. Aí, eu sei, os professores, os coordenadores tentam trabalhar isso, eu espero que de uma forma natural isso aconteça aqui na universidade, que seria muito benéfico para os estudantes também. E você falou um pouco, né, que você fez alguns estágios e eu queria saber, tipo, você participou de projetos e qual a importância também desses projetos para a gente futuramente no mercado de trabalho? Uma das coisas mais importantes da organização de projetos, por exemplo, como o PET. O PET, ele é uma organização, por exemplo, de estudantes, posso estar falando 100% coisas erradas, mas que de fato está organizando algo. Então, a pessoa tem responsabilidade, cada um de vocês tem uma determinada responsabilidade que precisa ser cumprida. E isso é um ensinamento da universidade. No mercado de trabalho, vocês também vão ter responsabilidades que precisam ser cumpridas. E o que a gente percebe de gente que não consegue executar pequenas funções, às vezes por não ter responsabilidade, é muito grande. Infelizmente, são uma quantidade muito considerável de pessoas que não conseguem exercer. Então, projetos de extensão, organização de eventos, é uma besteira. Não é. Porque é lá que você vai aprender a trabalhar em equipe, lidar com pessoas, lidar com situações, organizar situações, é muito importante. E sobre participar, eu participei, acho que 1 ano, quase inteiro, assim, do projeto de extensão da ovinocultura. Né? A gente chegou a fazer algumas atividades, alguns cursos, até em parceria com o Senar.
E isso agrega na questão de montar o perfil da pessoa para poder lidar com essas pequenas situações. É extremamente importante você participar de PET, de Zooplus, de estágio, de organização de evento, principalmente por causa disso. E começar sempre bem antes, né? Não deixar pro final. Correr atrás, no final, vixe, Já não tem tempo pra mais nada. E a pessoa reconhece, a pessoa esforçada, o professor reconhece a pessoa esforçada ou a pessoa que quer só hora extra. Você acha que aquele professor talvez vai te recomendar, né? Futuramente para alguma empresa? Fica Fica a aí. vontade de querer ou não, né? Querendo ou não, o professor ele arrisca o nome dele, né? Aí ele indica uma pessoa, o cara não faz nada, não quer nada, e aí como que o profissional ele vai atender outra recomendação, né? Então fica meio difícil. É verdade. Por isso que os professores têm muito tato, muito cuidado com Hoje em dia, isso. o professor, para te recomendar, tem que ser um excelente aluno, assim, porque é difícil, assim, recomendar. Muitas pessoas não gostam de colocar a mão no fogo, não. Eu mesmo, hoje em dia, eu só recomendo se eu tiver certeza que é uma pessoa trabalhadora e que vai dar certo. Porque senão, eu não conheço ninguém, eu já não conheço ninguém, não coloco minha mão no fogo. Quem eu tinha que encaixar, eu já encaixei. E é complicado que você disse até nas tarefas simples. Às vezes você conhece pessoas que nem com tarefas simples conseguem atender as expectativas. Então fica difícil falar, não conheço, né? Não conheço, melhor não. Assim, eu falo tarefa simples, gente, é tarefa simples mesmo. Por exemplo, na minha área, a gente pega o romaneio de abate, tá lá um animal de 15 arrobas. Aí você tem que passar pro relatório, pegar 15, passar aqui, ó, escrever 15. Tem gente que consegue ir lá e digitar 17. Entendeu? Então, tipo assim, é uma situação grave. E isso faz parte. É aqui na faculdade que a gente vai, querendo ou não, levar um esculacho, desculpa a palavra, mas aprender a fazer coisas de fato certas. E às vezes é um detalhe assim absurdo de tranquilo, sabe? Sim, aí você vê a importância do PIBIC, do PIVIC, do PET. Saber escrever, exatamente. saber explicar. Porque nós você mandamos tem que escrever. considerações técnicas para o produtor. Nós escrevemos considerações técnicas. Como a gente vai poder passar para o produtor se a gente ficou a faculdade inteira escrevendo no chat GPT ou não fazendo nada? Você precisa explicar como foi o abate para o produtor. E não só na minha área, na área de consultoria, você precisa explicar o que precisa melhorar. Às vezes você não vai encontrar um produtor, você precisa mandar escrito. Então, assim, precisa correr atrás. Principalmente o básico tem que ser dito, né? O português, tem coisa assim que a gente vê, meu Deus do céu, você fala, meu Deus do céu, como que é formado, né? Esse tipo de pessoa. Como que é formado, né? Mas acontece. O mercado e, graças a Deus, a gente vê que o mercado também está lapidando, né? Sim. Acaba lapidando, tirando essas pessoas, mas quem está correndo atrás vai sair na frente. Não tem jeito. Sim, e isso eu espero que com essas próximas gerações de profissionais venha melhorar, né? Porque tá uma situação difícil. Precisamos. Sim. Precisamos. E já falando sobre área de trabalho, mercado de trabalho, como que foi a sua entrada? Qual foi o baque que você recebeu na hora? Ou que você achou que era mais fácil e acabou complicando na entrada do mercado de trabalho? Entrada no mercado de trabalho. Duas coisas assim que eu acho que é questão de adaptação, na verdade, né? O serviço em si, como eu já estava na área, gostava da área, eu sou uma pessoa muito metódica com as coisas, para mim não foi tão difícil me acostumar a relatórios, a entregas de rendimento, enfim. O que pega a gente, primeiro, relação com o cliente, porque você está lidando com pessoas, lidando com o produto final do cliente, ali é todo o lucro do produtor, do trabalho dele do ano inteiro. Então, você precisa saber lidar e conversar com pessoas, tanto o seu cliente como a própria indústria, né? Que ali você depende da indústria para que seja realizado um trabalho de fato muito bom.
E também a questão da rotina, né? Igual a gente estava comentando agorinha, tem dias que eu saio de casa 2h30 da manhã, não tem hora para voltar, tem dias que a gente sai cedo, já cheguei 9 horas da noite em casa. Então, assim, são duas coisas que a gente precisa estar disposta a lidar. A rotina, a questão do cansaço, não tem como. E a questão de lidar com pessoas, lidar com situações, com pressão, enfim, às vezes a indústria, que nem todas as indústrias são tão abertas ao nosso serviço, né? A gente tem que estar ali para lutar. Acho que esses são os maiores desafios, assim, em questão da nossa atuação. Não é fácil não. E tem alguns pontos positivos, igual sair da faculdade, aquela realização Sim. de estar no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Sair da faculdade é um alívio. Eu acho que nos últimos anos você só quer ir embora. Você só quer sair, concluir, terminar logo. Mais um pouquinho. Terminar logo, né? E o meu último ano foi assim inteiro, ainda mais que eu já estava estagiando, eu só queria, meu Deus, acaba essa Mercado. só queria trabalhar, pelo amor de Deus. Então, assim, estar num lugar que eu me sinta bem, que eu estou realizada profissionalmente e crescendo cada vez mais dentro da empresa, assim, não tem realização melhor. Estar numa profissão que você goste, numa área que você goste, numa empresa que está agregando para você, isso é estar 100% realizado. Cara, não tem o que reclamar. Uma empresa que te valoriza também, nossa, a sensação é outra. Até trazendo para minha experiência, sim, mesmo que seja, você trabalhe de garçom, mano, de bartender, de qualquer coisa, uma empresa que te valoriza, putz. Que te valoriza como pessoa, como profissional, que vê as suas mudanças, que está disposta a investir em você também. Isso é excelente, em qualquer área, né? Sim. É importantíssimo isso. E a gente conseguir visualizar também essas pessoas, né, que são talentos e que a gente consiga puxar pra gente, né? Hoje eu estou como supervisora lá e eu consigo ter essa visualização das pessoas que a gente vê que tem perspectiva de crescimento dentro da empresa, e a intenção é valorizar essas pessoas, né? Quem quer ficar, de fato. E a tendência é essa, né? Sim. Você tem algo durante a graduação que gostaria de ter feito melhor, de ter aprendido melhor, para no final você ter uma habilidade melhor no seu trabalho, na sua área? A habilidade melhor, talvez não, mas posso estar enganada. Por quê? Porque Aproveitou como toda eu sempre tive essa ideia nos últimos anos, o que eu queria mexer. Sim. Então, no final, eu me dediquei muito àquilo, sabe? Fiz meu TCC nessa área, embarquei assim nas aulas da Marina, lá. Aproveitou tudo que tinha que aproveitar. Então, assim, não vou falar que, nossa, eu sou perfeita, tirei notas excelentes, tirei 10 em tudo e tudo mais, mas assim, eu acho que eu consegui aproveitar as oportunidades e aproveitar o conhecimento que o estágio já estava me gerando, né? Então, o estágio só agregou dentro das próprias aulas, né? Que eu já tinha um pouco de noção e tudo mais do que eu já estava lidando. Uma coisa, assim, que talvez eu mudaria como forma, assim, geral da faculdade é ter saído antes para o mercado de trabalho. Porque eu vejo quão isso me agregou como pessoa e como estudante também, né? E eu vejo que, assim, talvez seja um erro isso de você ficar a faculdade inteira só aqui dentro, só mexendo em projetos aqui dentro. Eu acho que o mercado lá fora vai te abrir muitas portas. Sim. E que a gente precisa começar a visualizar dessa forma. E a não ser, enfim, que você queira de fato seguir um mestrado, um doutorado, aí seria muito interessante ficar dentro da universidade, né? Sim. Mas essa questão de sair antes é algo que eu, Aline, mudaria, eu teria mudado na minha trajetória. E assim, pra quem é meu amigo próximo, eu falo, sai o quanto antes pro mercado, porque muda muito a nossa perspectiva, nós como pessoas, como profissionais.
E são experiências diferentes, né? Sim. Porque na faculdade é uma coisa, no mercado de trabalho é outra. Igual aqui a gente é só fazendo escola pra gente ir É verdade. de fora, assim. No mercado de trabalho vai ter várias oportunidades, igual apresentações, eu vejo que vocês vão em vários como que eu falo? Eventos, Eventos. É muito diferente daqui. Aqui a gente só Conversar. fica aqui e continua a vida aqui. E É verdade. é engraçado que até para quem quer mestrado ou doutorado, é interessante ter essa janela de poder conhecer o mercado de fora, porque você não sabe que você não gosta de alguma coisa até você ir lá e encarar essa coisa diferente. E aí é legal ter essa experiência, porque às vezes a pessoa tem a experiência e acaba se apaixonando pelo mercado de trabalho, por lidar com pessoas. E, cara, isso é muito legal, porque... Às vezes, nada te impede de entrar dentro de uma empresa e seguir um mestrado dentro dessa própria empresa. É verdade, que hoje tem esse tipo de oportunidade. Meu pai mesmo tinha uma pessoa que fez um mestrado baseado nos dados da própria empresa, né? Da própria empresa não, da empresa que ele trabalhava. E assim, é uma alternativa. Sim. A gente pensa em futuramente também seguir isso lá na Santa Carcaça, então a gente não pode abrir, fechar portas, né? Aham, A gente exatamente. precisa apenas abrir, né? E esse é só crescimento para a empresa, Presente exatamente. em eventos, esse final de semana tem Pantanal Tech. Não é aqui da UANA, mas gente, o Pantanal Tech é excelente. É um mega de um evento. Vá lá, converse com as pessoas, tem palestra de gente assim que você... Eu sou encantada. Um palestrante, por exemplo, que vai ter lá, Ricardo Arantes. Todas as palestras que tem dele, eu tô lá. Porque o cara é excelente. O cara te dá parece que você sai de lá com um brilho diferente. Te dá uma perspectiva de muitas coisas como profissional, como pessoas que lidam com outras, assim, vai. Ricardo Arantes, ele, nossa, você falou dele, a gente tava num leilão e muita gente comentava dele, falava esse dele, cara é muito excelente. legal. Ele é, nossa, eu falo assim, todas as palestras dele que eu tiver a oportunidade de ir, eu tô lá. O cara pode falar a mesma coisa, mas eu tô lá. Porque ele não faz a mesma palestra. Eu fui uma vez, e aí na segunda vez eu falei, meu Deus, só falta ele fazer a mesma palestra. Até o título era igual, a palestra era completamente diferente. Você se emociona, olha, uma oportunidade excelente. Quando você tá de frente com uma pessoa que você sabe que é diferencial, Ele é diferenciado. Ele é surreal mesmo. Bom, sábado de manhã tem palestra dele lá no Pantanal Tech. Dê um jeito de ir. Mas bom. E falando um pouco da sua área de carcaça, né? Tem alguma dica para você passar para as pessoas se querem entrar nessa área? Você teria alguma dica? Dica, focar na Marina. As aulas da Marina. Gente, a gente acha que é besteira, mas tudo ali a gente usa. 100%. Precisa respaldar o nosso cliente de todas as formas. Então a gente verifica a dentição, a gente faz a apartação na fazenda, a gente separa qual é a melhor bonificação para o nosso produtor, a gente separa os animais que se encaixam na bonificação, separa por acabamento na indústria também. Então assim, tudo ali é necessário. A dica é, se você quer seguir essa área de carcaça, primeiro, vá atrás, tem muita oportunidade de estágio. E segundo, foque nas aulas, assim, foque no conhecimento, vá treinando. Eu sei que assim, treinar na indústria te alavanca muito mais, mas você tem uma base do conhecimento ali sobre a matéria, sobre algumas questões, já é uma mão na roda pra gente mesmo que tá ensinando, né? Tentando alavancar a pessoa um pouco mais. Aí falando um pouco disso, como que é a rotina de trabalho? Rotina de trabalho muito variada. Nós como empresa, nós trabalhamos com compra de gado e acompanhamento técnico de abate. Então, nós realizamos as compras, né, para as indústrias que a gente atua, e aí a gente faz o acompanhamento. Quando a gente faz essa compra, a gente faz essa negociação entre o pecuarista e o produtor. Ali nessa negociação, a gente busca o melhor valor, a gente busca entender qual é o produto do nosso cliente, se é um animal Angus, se é um animal Nelore, como que está a deposição de gordura desse animal, se o produtor já tem algum protocolo de bonificação vigente na fazenda, se tem precoce, se tem a BPO, se tem essas questões são habilitadas, né? E aí a gente manda
negocia aquele produto para melhor unidade. Ah, eu tenho um produto que não tem acabamento, macho inteiro sem acabamento, a gente vai mandar para a China, uma unidade que atende um produto China, que não precisa de acabamento. Ah, não, tem um novilhão, luz gorda, enfim, a gente vai mandar para outra unidade, que é uma unidade que vai pagar, por exemplo, para ela a roupa de macho. Ela não vai receber a roupa de novilha, ela vai pagar, ou eles vão pagar um pouquinho a mais. Essa é a nossa atuação inicial. A gente tanto faz essa relação entre o pecuarista e o produtor e também atende as fazendas na questão de apartação dos animais, separação dos animais para os determinados protocolos de planificação. A gente vai, verifica a dentição, separa qual é precoce, qual não é, separa por acabamento, enfim, faz a pesagem e aí a gente entra na nossa atuação como indústria. A nossa função ali na indústria é verificar a execução dos processos operacionais. A gente precisa verificar se esses processos operacionais estão sendo realizados de forma adequada, se o produtor não está levando nenhum tipo de prejuízo, se eles estão retirando de forma condizente, se não está retirando a mais, se o processo de esfola está sendo realizado de forma adequada, se não está tirando muita gordura da carcaça, porque tudo isso interfere no rendimento final e no peso final da carcaça. A gente verifica também questão de condenação, penalização, por que esses animais estão sendo penalizados e se essas penalizações estão sendo de fato condizentes, porque assim, o histórico do produtor com a indústria sempre foi ruim. Sempre tem aquela coisa de, eu mando um animal, eles vão lá e condenam e não me pagam nada. Então, a nossa função por que está sendo condenado? Está sendo condenado de forma justa? Será que tem mesmo uma doença nesse animal? Né? A gente tem essa atuação completa ali dentro da unidade, tendo sempre uma boa relação com as pessoas, enfim. Por isso mesmo, né, essa questão de saber lidar com pessoas, saber tratar pessoas, não adianta você chegar na ignorância e de, para tudo, tá tudo ruim, que não sei o quê, não adianta, não é assim que funciona, né? Então a gente pede, conversa com os supervisores e tudo mais, e é assim que as coisas funcionam, né? Assim, o que a gente percebe? A gente chega na indústria e as coisas começam a mudar. Tipo assim, se eles estão fazendo alguma coisinha de errado, dá um bom dia, cumprimenta que você tá ali, manda, dá um tchauzinho. Cara, na hora a coisa começa a funcionar bem. É surreal, assim. E eles perguntam até, daqui pra cá é o de vocês? A gente E aí daqui pra cá, né? Tipo assim, tem 20 animais, são os 20 animais que vão sair certo, sabe? Às vezes acontece. Tem essas questões também. Tipo, funcionário e o patrão olhando. Desse jeito. É bem isso. E aí ali na indústria mesmo, a gente verifica se está sendo classificado, tipificado de maneira correta, por exemplo, para o precoce. Tem as dentições, as classificações de dentições. Aí a gente vê o que não foi habilitado, a gente registra. Teve um animal, uma novilha 6 dentes. No caso, pode só até 4 dentes. Teve uma novilha 6 dentes. A gente registra aquela novilha, qual foi o animal, tira foto da dentição para também provar para o produtor, olha, de fato teve uma desabilitação, infelizmente vai ter esse desconto, ou uma doença, uma penalização, enfim. Todas as questões para provar de que fato está sendo condizente todo aquele processo, né? E aí, por fim, a gente faz os nossos relatórios. A gente manda uma prévia final, quando finaliza mesmo o abate. E aí, quando chega aqui em Campo Grande, a gente envia o nosso relatório, que é um relatório bem completo mesmo, dos dados gerais do abate, como foi o desempenho, acabamento, as classificações, as carcaças, tipo, teve acabamento 1, 2 e 3, escasso, ausente e mediano. Aí a gente coloca, essa daqui é uma foto do acabamento ausente, essa aqui é uma foto do acabamento escasso, essa daqui é o mediano. Para o produtor também ter uma base, né? Sim. De como ele está entregando o produto dele. Porque no final, o nosso serviço também é um feedback de como o produtor está entregando, porque ele está recebendo a mais, porque ele poderia estar recebendo a menos e até mesmo de que forma ele poderia melhorar, né? E aí a gente entrega esse relatório bem detalhado, assim, com parte financeira, dados do abate, rendimento individual dos animais também a gente faz. E aí envia, mexe com algumas partes financeiras também de algumas unidades
E aí acaba. Acaba. E aí a gente finaliza com o envio desses nossos relatórios. Você falando assim até parece que é pouca coisa. É pouca coisa, né? Rapaz! A dor de cabeça que isso dá. E é complicado, assim, falar com o produtor, porque tem muitos que falam assim, não, você tá errada. Sim, sempre vai ter. Sempre vai ter o que implica com tudo, né? Mas assim, é questão de treinamento. Mas o meu Nelore, ele nunca... Tem produtor que vai, briga, não tem como dar esse rendimento. Meu rendimento é sempre alto, como que dá esse rendimento? E a gente tenta analisar quais são os fatores que levaram a isso, né? Às vezes deu jejum para esse animal, né? Será que de fato estava no padrão de acabamento, de peso dos lotes anteriores? Então a gente faz uma análise para tentar entender o que aconteceu, né? Sim. Sempre tem um ou outro que não aceita, enfim, mas a gente sempre faz esse estudo de rendimento. É até comparativo com outras unidades também. Recentemente a gente fez esse levantamento, né? Mas, assim, tem uns que te testa, tem uns que senta do seu lado e testa a sua profissão inteira, porque a pessoa quer puxar tudo da zootecnia, né? E aí você tem que conversar, saber lidar, saber conversar e entender um pouco de cada área, porque não adianta você achar que você vai mexer só com abate, que o produtor vai te perguntar só de abate. Não, ele vai perguntar, olha, a nutrição é essa, eu tô dando esse produto, o que a gente pode fazer e tudo mais. Você tem que saber conversar, saber lidar. Sim, e saber direcionar, né, ele. Exatamente. Entender, né, de um pouquinho de cada, porque o produtor... Esses dias mesmo, o produtor perguntou desde a cerca até a condenação de um dia, anos atrás, não sei o que lá, e a nutrição, porque eu dou esse produto, e aí você tem que entender, né? Um pouquinho de cada. Tem que tentar desenrolar. Exatamente. Ai, cara, eu imagino que deve ser um pouco difícil, né, ter esse tato, porque cada produtor é um produtor e você tem que saber como. Alguns, como a gente falou, vão estar mais abertos a opiniões, outros são mais centrados, né? Sim. Alguns são mais tecnificados, outros não. Sim. É uma propriedade pequena, uma lida um pouco mais limitada, né? E se você tivesse que classificar assim em etapas, qual etapa você acha que seria a mais desafiadora para você? Talvez essa parte de lidar com pessoas, essa gestão de problemas. Eu falo assim, a parte mais fácil é você sentar e fazer seu trabalho. Agora, o fato de você lidar com pessoas na indústria, que você precisa que mude aquela forma com que ele esteja fazendo, por exemplo, se estiver errado, a gente precisa pedir que haja correção daquele procedimento. Então, o fato de ter que lidar com essas pessoas e lidar também com o produtor, que às vezes tem essas questões de rendimento, enfim, de questionar algumas coisas, talvez essa seja a parte mais, assim, mais difícil, mas é que é mais nova pra gente. A gente acabou de se formar, eu mesma acabei de me formar, né? Então, quando a gente entra no trabalho, no mercado de trabalho, a gente não tem experiência de lidar com isso, com determinadas situações. Então, é no nervosismo que a gente vai aprendendo e vai sabendo lidar. Sim, a gente tem a teoria ali, mas... Exatamente, mas aí você chegar e aplicar é outra coisa, né? Nada é um conto de fadas em um livro, né? Sim. Mas eu acho que a parte mais desafiadora é isso, que a gente tá aos poucos aprendendo a lidar, né? Mas é com a prática, né? Com a prática a gente vai se aperfeiçoando mais. Sim, exatamente. E tem produtor que te pergunta de tudo, assim. E assim, aos poucos você vai respondendo e muitos deles perguntam sobre a nossa própria rotina, o nosso trabalho, detalhes sobre o abate e você vai colocando o seu próprio conhecimento. Se torna mais tranquilo. Sim. E aí eu queria entrar um pouco também numa questão que hoje também é muito falada. Cara, hoje como que você vê a mulher no campo e na atuação profissional? Você acha que ela tem ganhado mais visibilidade, tem sido levada mais a sério? Que a gente vê que foi o problema por muitos anos e hoje
vem tomando um rumo muito bom em questão de visibilidade, profissionalismo. Queria saber a sua opinião um pouco sobre isso, que é legal falar também. Sim. Realmente, antigamente era muito limitado. Talvez a diferença de 10 anos atrás para hoje seja absurda, né? É difícil ainda inserir a mulher nesse mercado. É um mercado majoritariamente masculino. E para nós, por exemplo, como consultora de abate, ainda há uma resistência do próprio mercado em confiar na gente. Mas, com esse nosso ganho de clientes, as pessoas vão percebendo que, cara, olha só, o trabalho é sério mesmo. A coisa é séria, a coisa é tudo certinho, é tudo detalhado. E a mulher tem esse tato de fazer coisas mais detalhadas, não só nessa área de abate, mas na fazenda mesmo. Vixe, hoje em dia a gente encontra várias mulheres, né, nas fazendas. E é sempre nessa questão de um administrativo, óbvio que não tem como falar assim que a mulher não tem uma limitação biológica às vezes para algumas vidas, enfim. Acredito que tem assim, mas tem outras que sabem lidar super bem. Exatamente. Né? E essa parte administrativa, a mulher executa muito bem essa parte de planejamento e a gente vê muitas mulheres indo para a questão de gestão, rastreabilidade da fazenda. Hoje mesmo eu vi uma oportunidade de rastreabilidade que até fiz uma indicação. Então, assim, a mulher ela tem esse poder de saber organizar as coisas, colocar tudo no lugar certinho e isso a gente vê que deslancha a administração das fazendas. Cara, eu acho que a palavra assim, cuidadosamente colocada é exatamente essa, cuidado. A mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais atenciosa, principalmente com esses processos, cara. E como você falou, a questão da limitação física, cara, ela usa muito bem a inteligência a favor dela. Porque você vê que o homem é mais bruto, mais... A brutalidade hoje em dia no curral, por exemplo, não adianta. Não é a solução. Não é, às vezes, não sei se vocês acompanham agora me fugiu o nome dela. Esqueci o nome. Enfim, ela fala muito sobre isso, do cuidado na questão do curral, da manutenção do curral, do bem-estar animal, a brutalidade, às vezes, de você ficar abrindo e fechando o curral de forma barulhenta, não vai facilitar o seu manejo. Então, às vezes, você ir com mais calma, aprender alguns métodos de questão de comportamento e bem-estar animal, vai te levar a ter um manejo muito mais eficiente do que, às vezes, aquela gritaria, aquela brutalidade, enfim. A mulher ela tem esse tato de vir para querer melhorar, sabe? Sim, porque já foi muito difícil chegar onde vocês estão chegando hoje, então assim, não é qualquer marmanjo que vai poder colocar o dedo, apontar, né? Porque vocês estão ali por mérito, exatamente por mérito. Agora vou jogar uma coisinha aqui só para descontrair. Frigorífico ou campo? Frigorífico mais? Com certeza. Não me vejo em outro lugar. A gente fala que é a mosquinha, o bichinho do frigorífico, certo? Te pica, você não consegue nunca mais sair de lá. E fica. Impressionante. Antes dessa pergunta aqui, raça favorita você tem? Raça favorita? Nossa, eu acho que a gente trabalha tanto com o Nelore. Eu acho que o Nelore é sensacional. E a produção do Nelore, ele é um animal tão rústico. Raça forte mesmo, né? Forte, super adaptável, com uma deposição, dependendo da suplementação, excelente. Então, acho que pra gente é Nelore. E o corte favorito do Nelore? Corte favorito? Nossa Senhora. Olha, eu sou... A gente pode falar... O que eu poderia falar? Picanha, né? A gente sabe que o consumo da picanha ela não é uma coisa... Mas um corte que eu gosto muito seria o contrafilé. Ótimo. Porque, assim... Bom. Dia a dia, churrasco, excelente. Eu acho que é uma excelente escolha também, eu concordo completamente. Cara, que corte bom. Ele e a ponta de costela também, nossa. Nossa Senhora, ponta de costela, nossa. Bom, hein? Perfeito também. Agora fala pra gente um erro que virou aprendizado. Um erro que virou aprendizado, talvez isso de não ter ido atrás antes, de sair um pouco mais de dentro da faculdade. Isso é um erro que eu
mudaria e que eu tento levar para outras pessoas para não cometer o mesmo. Justo. E se não fosse a zootecnia? Meu Deus. O que seria de mim? Não sei o que seria de mim. Eu acho que eu seria infeliz pra começar. Mas seria coitada da geografia ou a biotecnologia. Geografia. Ou a biotecnologia, mas assim, eu acho que eu ia implorar. Imagina a Aline geóloga. Ai, pois é, era bacharel mesmo. Que eu ia fazer. Ah, meu Deus. Cada coisa que a gente faz na vida, né? Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. Professor ou professora marcante? A gente já sabe. Nossa, não, gente. Acho que se eu falasse outra pessoa. Se ela Mas com ouvisse isso certeza. daqui também. Com certeza a Marina. Que Foi minha orientadora, Nossa. foi uma mãe, agarrou nos meus sonhos e eu estava estagiando no Quali e ela me abriu a oportunidade de me ausentar ou dividir essa carga horária Sim. para eu poder estar mais no mercado de trabalho. Então, assim, tenho muito a agradecer a ela, todo o ensinamento, toda a paciência, né? E por ter me ajudado tanto, assim, eu sou grata, fico emocionada, assim, de coração, de lembrar dela. Ela é uma professora sensacional. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter aula com ela e a gente vê que ela é muito atenciosa aos detalhes e ela não é uma professora de geral, ela é uma professora de individual, que ela vai tratar você de forma individual, não como um coletivo, como uma turma, né? Então, por exemplo, a gente terminou a aula de carcaça e aí a gente começou a falar sobre festa junina. E ela Aquela mulher adora festa, vocês puxaram o assunto certo. E ela começou a conversar, cara, e começou a dar dica. Eu falei, cara, ela é... Ela é sensacional. Vixe, nossa senhora, a professora é pau pra toda obra. Sim. Se você precisar dela pra cascar uma mandioca aqui, ela vai vir pra cascar essa mandioca. E não foi, cara, a gente levou as mandiocas, ela foi descascar, ela não descascou as mandiocas, ela... gente... Ela descascou mesmo? É, mas botou o pessoal que tava lá pra trabalhar também. Acho que ela não tava lá no dia, mas o pessoal lá tudo ajudou. Ela é sensacional, Nossa. aquela mulher é completa. Sim. Não é à toa que te inspira. Sim. Falando em inspiração, você tem alguma frase que te inspira, que você acorda de manhã, pensa nela, ou com frequência pensa nela? Talvez uma frase não, mas eu sou muito católica. Então, talvez ensinamentos da igreja, talvez a minha fé, acho que é a coisa que mais me guia. E ilumina também, nossa. Às vezes a importância da fé, ela vem nos momentos de dificuldade. Com certeza. Então... Se apegar à fé durante a graduação, durante Sim, durante tudo. Durante todo o bem. Durante o TCC. É o que faz diferença, é o que te sustenta. Pra mim foi o que me sustentou durante todos esses anos e no mercado de trabalho não seria diferente. É importante. É importante você ter a fé em alguma coisa para te guiar, te sustentar quando você precisa. Isso eu realmente... Você é suspeito, né? Talvez, mas é importante, é imprescindível. Seja no céu, seja no candomblé, espiritismo, qualquer coisa, mas coisas que te guiem para o bem, para ser uma pessoa melhor, que você busque sempre a sua melhor versão. Isso é extremamente importante. Você tem mais algum atento, alguma pergunta para a Aline? Não, acho que as perguntas que eu tinha, ela me esclareceu bastante. Que bom. Muito obrigada por ter vindo aqui e aceitado o convite. Eu Sim. que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, por terem me convidado. Às vezes a gente acha que não tem nada a acrescentar. Espero que eu possa ter acrescentado Sempre. alguma coisinha para vocês. E podem contar comigo, com a Aline, como empresa também. Fico à disposição de vocês. A gente agradece, eu agradeço mesmo também, porque ter essa visão eu acho muito importante de trazer, principalmente para os calouros que estão entrando agora, né? Como que é a realidade, assim, de alguém que acabou de sair da faculdade. Como que ela conseguiu um emprego? Entendeu? Porque eu acho que um dos maiores medos que a gente tem na vida adulta também é de ficar desempregado, de não atingir um objetivo. Então, os podcasts, eles servem também para isso, para trazer um norte, mostrar como que é a realidade. Através da experiência de outras pessoas, a gente utilizar ao nosso favor, né? E você trouxe isso muito bem.
Muito obrigado por ter falado sobre a sua experiência, sua trajetória acadêmica, de ter cedido esse tempo para nós, apesar dos detalhes de enrolar um pouquinho. Eu que agradeço. Mas com certeza vai ser e será, está sendo muito engrandecedor para a gente como profissional e acredito para quem vai ouvir também seja, entendeu? E muito obrigado, Aline.